Investigação de paternidade. Milhares de pessoas no Brasil hoje sofrem em relação à paternidade. Isso é uma questão que vai muito além do emocional, é uma questão de direitos previstos na legislação. Vocês sabiam? Então fica comigo que eu vou explicar detalhadamente todos os aspectos da investigação de paternidade. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em direito de família e já de início peço a vocês que ainda não me seguem, que se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e se gostar desse vídeo não esquece de deixar seu like, que isso é muito importante. A investigação de paternidade é um processo que vai muito além da questão emocional. É uma questão de identidade, é uma questão de direitos legais garantidos a todos os seres humanos. Vai muito além de um vínculo biológico entre pai e filho. É uma questão de identidade conferida à pessoa e direitos legais garantidos pela Constituição Federal, pois a pessoa tem reconhecido o direito à herança, o direito a um sobrenome, o direito a vínculos familiares. Veja como isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. Além disso, a investigação de paternidade traz um conforto emocional, porque é uma situação de pertencimento, é uma situação de você se identificar a sua origem, de onde você vem. Isso é fundamental. Imagine uma situação real. Uma determinada pessoa tinha um relacionamento, acabou esse relacionamento, iniciou um outro relacionamento e nesse meio tempo ela ficou grávida. Mas como o ciclo dela menstrual era muito instável, ela ficou na dúvida se o pai era um ou outro. Ela recorreu a uma ginecologista. Naquela época não havia a realização do teste de DNA, que eu vou explicar para vocês a importância dele dentro da investigação de paternidade. Não havia esse teste e ela disse, olha, pelo seu ciclo, o pai da criança é indeterminado. E aí ela encarou isso como uma verdade absoluta, a criança nasceu, essa pessoa reconheceu a criança como filho, mas ela já não estava mais com esse rapaz e foi garantido a essa criança todos os direitos legais, porém aquele pai nunca foi presente na vida da criança. Sempre foi extremamente ausente, não participava, não fazia questão de participar ativamente, emocionalmente, apenas financeiramente, mas não fez o papel de pai efetivo. E aí depois, quando essa criança já era adolescente, aquela mãe sempre com aquela angústia. E aí ela resolveu que queria fazer o teste de DNA para descobrir realmente se aquela criança realmente era filha daquele pai. E pasmem, com o teste de DNA ela descobriu que não, que aquela criança na verdade era filha do outro relacionamento, que nunca tinha participado da vida daquela criança, nem sabia que era pai. E com esse teste de DNA, ela descobriu isso. E foi uma felicidade incrível para aquela adolescente, porque ela, hoje em dia, se sente totalmente acolhida pela família do efetivo pai biológico dela. Inclusive, ela tem irmãos, porque esse pai teve um outro relacionamento e tem filho. Foi super acolhida pela atual esposa desse pai, entendeu? E ela, sim, ficou satisfeita e hoje em dia ela diz que foi uma realização na vida dela. Então, veja, como a investigação de paternidade é um processo judicial que ele pode gerar consequências ao longo de toda uma vida. Ele pode gerar consequências emocionais e de questão de pertencimento e identidade. Então, eu vou trazer para vocês aqui como é que funciona um pouquinho esse processo. O processo ele é judicial, você tem que recorrer à via judicial, recorre ao juiz. É sempre importante consultar um advogado especializado nessa área, porque tem algumas dúvidas, alguns detalhes que precisam ser esclarecidos. Então, se dá entrada num pedido de investigação de paternidade de acordo com provas de quem deve ser o pai daquela criança. Esse processo ele tramita na justiça e dentro dele tem um instrumento fundamental utilizado atualmente, que são os testes de DNA. Inclusive, tem alguns programas até de auditório que fazem uma brincadeira, uma relação. Será que é pai? Será que não é? Exatamente utilizando esse teste de DNA, que ele é determinado pelo juiz. Então, esse teste de paternidade ele é simples, ele é feito com amostra de cabelo, com um pouco da saliva, tanto da criança quanto do pretenso pai. Esse teste, geralmente, ele é quase 100% a probabilidade de dar acerto. Raramente ele é inconclusivo, acontece em algumas situações, mas raramente ele é inconclusivo. E esse teste de paternidade, ele atesta aquela paternidade. Dentro disso, com esse teste, o juiz analisa todas as provas e aquele teste e declara aquela paternidade. Ah, mas o que isso representa? Isso representa muito.
porque isso representa direitos legais àquela criança. Representa o direito à herança. Quando aquele pai vier a falecer, ela vai ter direito à herança. Representa o direito a ter um nome, um sobrenome. Representa o direito a ter vínculos familiares, a saber sua origem, a saber de onde vem, a família de origem, quais são os seus antepassados. Isso é fundamental na vida do ser humano. Isso é muito importante, essa situação de pertencimento. Então, verificado tudo isso, o juiz declara a paternidade e com aquele documento judicial, aquela sentença, vai-se ao cartório de registro civil e dentro dele é registrado na certidão de nascimento aquele pai que foi reconhecido por meio da investigação de paternidade. Esse processo, geralmente, ele dura em torno de 6 meses a 1 ano. Agora, uma questão muito frequente e uma dúvida frequente é: mas e se aquele pai se recusar a fazer o exame? Veja, na legislação atual brasileira, que defende esse exame, que defende a investigação de paternidade, que é o Código Civil, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai defender os direitos daquela criança ou daquele adolescente, ele institui que, regra geral, quando o pai se recusa a realizar o exame, existem indícios de que aquela paternidade ocorre. Porque veja a lógica, se você não tem, é aquela coisa, se não deve, não teme. Então, se você não é o pai, você não teria qualquer restrição em realizar o exame. Quando você se nega a realizar o exame e não quer realizar aquele exame, aí existem indícios de que aquela paternidade realmente existe e que o juiz vai determinar que ela seja afirmada por meio de sentença e aquele pai vai ser efetivamente considerado e vai ser registrado como pai biológico daquela pessoa. Então, veja quantos aspectos um processo de investigação de paternidade não pode ser um divisor de águas na vida do ser humano, porque ele vai ter uma gama de situações novas, uma gama de direitos que lhes são garantidos por lei. Agora eu vou trazer para vocês algumas dúvidas frequentes que chegam aqui no escritório exatamente sobre esse tema da investigação de paternidade. Primeiro de tudo e se o teste der negativo? Veja, se o teste de DNA dentro de um processo de investigação der negativo, vai trazer clareza para ambas as partes, como esse caso concreto que eu contei aqui no início do vídeo, em que ficou muito claro a paternidade biológica diante da utilização desse teste, que foi um divisor de águas e uma clareza na vida tanto dessa mãe quanto dessa adolescente. Então foi fundamental. Se der negativo, não existe qualquer problema, é possível. Apenas aquele pai não vai ser reconhecido biologicamente. Outra dúvida bem frequente é: e se o pai não estiver morando no Brasil, como é que a gente realiza esse teste? Veja só. Esse é um teste mundial, ele é realizado no mundo todo e de acordo com as questões de acordos internacionais que existem no Brasil, é possível sim que seja determinado que ele seja realizado em outro país, não tem qualquer problema. Inicia-se o processo judicial aqui no Brasil e quando da realização do exame é enviado uma notificação para outro país para que seja realizado esse exame e o teste seja enviado. Hoje em dia, com a via eletrônica e digital, é possível facilmente ter acesso a esse teste. Então não existe qualquer empecilho se o pai não mais residir no Brasil. Outra dúvida frequente é: diante da constituição da paternidade, vai existir naturalmente direitos e deveres. Direitos para aquela criança e deveres para o pai reconhecido. Os direitos da criança, alguns eu já instituí aqui, como direito ao nome, direito à herança, direito a vínculos familiares e também o direito à pensão alimentícia. Se aquele pai não convive com aquela criança, nem tem qualquer intuito de conviver, mas ele vai estar obrigado legalmente a pagar uma pensão alimentícia, é um dever que ele vai ter com aquela criança. Claro que ele vai ter o dever de pai efetivo, o dever de cuidado, de atenção, de preocupação, de saber como está a vida daquele filho, o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. Tudo isso eu acho que não precisa nem comentar aqui, uma coisa que já existe naturalmente em relação a qualquer pai. Mas existe sim o dever de pagar a pensão alimentícia. E a dúvida muito frequente é: e se ele não conseguir pagar a pensão alimentícia? Veja, nesse caso, eu até já fiz um vídeo aqui anteriormente no canal sobre isso, se você ficar com dúvida, olha lá. Mas, sobretudo, a pensão alimentícia é um direito da criança e um dever do pai. Independente do pai ter condições, estar trabalhando formalmente ou não, ele tem sim essa obrigação de pagar a pensão alimentícia ao filho. Mesmo que não seja com um valor tão alto, o que ele conseguir, ele tem que contribuir, pois representa a subsistência desse filho. Então, independente, ele vai ter que arcar com o valor de pensão alimentícia, que provavelmente vai ser ajustado dentro do judiciário, na justiça, vai se estipular um valor e ele vai ter que mensalmente honrar com aquele pagamento sob pena das implicações legais que a gente sabe que ocorre a quem não paga a pensão alimentícia. Então, essa é uma dúvida muito frequente. Tem que pagar sim a pensão alimentícia. Inclusive, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês poderem acessar
e esclarecer mais dúvidas que tenham em relação a essa pensão. Uma outra dúvida muito frequente que acontece é: a pessoa própria pode iniciar um processo de investigação de paternidade? Sim, não existe qualquer empecilho. Quando você completar a maioridade, que aqui no Brasil é 18 anos, você vai ao juiz e solicita diretamente essa investigação de paternidade. Quando você ainda não atingiu a maioridade, você é possível por meio de um representante legal até 16 anos e dos 16 aos 18 por um assistente legal, que geralmente é a genitora. Mas se você só resolveu ir atrás desse processo de investigação de paternidade quando atingir a maioridade, não tem qualquer empecilho. Você dá entrada no processo da mesma forma, judicialmente, reúne as provas. Dentro desse processo, claro que vão ser oportunizadas a ambas as partes a apresentação de provas e suas argumentações. Não é só também você chegar na justiça e dizer: fulaninho é meu pai, eu quero um teste de DNA para investigar. Não, você tem que ter material e subsídio para dizer por que fulaninho é seu pai. O que é que acontece que você acha que ele é seu pai? Teve alguma relação? Teve alguma convivência? Naquele período você tem que apresentar provas, então tem que ter sim provas dentro desse processo. As partes vão poder se pronunciar e realizar o teste de DNA para a gente poder realmente, efetivamente esclarecer aquela paternidade biológica. Então veja, é um processo hoje em dia que ele é relativamente simples, ele não é complexo, ele tem, com a ajuda dos testes de DNA, da genética, evoluiu muito. Antigamente era muito mais complicado, pois não existia à disposição esse teste, então você não tinha condições de ter uma absoluta certeza. Você ia buscar provas, ia buscar testemunhas, mas não tinha certeza absoluta, como esse teste garante hoje em dia. Então veja, se você aí está sofrendo com algum processo em relação a isso, ou conhece alguém que está passando por uma situação de paternidade que não teve reconhecida, não hesite em procurar uma ajuda de um advogado especialista. Não hesite em ir à justiça, pedir o reconhecimento dos seus direitos. Afinal de contas, é previsto no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse seu direito. Você tem o direito dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não deixe passar essa oportunidade. Pois não é uma questão de identidade, uma questão só emocional. É uma questão, sobretudo, de direito legal. Direito à herança, à pensão alimentícia, a uma família, a uma convivência. Então, não esqueça. É um processo, hoje em dia, relativamente simples no Brasil e que você pode ter acesso em toda a localidade brasileira. Você tem acesso a isso. Basta ter um advogado especialista no assunto que ele vai lhe orientar da melhor forma. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esclareci alguns pontos por uma questão que aqui no escritório chega muita demanda em relação a isso. Então, eu esclareci esses pontos, mas se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer em responder. E não esquece de se inscrever no canal para receber todos os vídeos, que tem muito conteúdo interessante que ainda vem por aqui. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até breve, muito obrigada!